Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Caríssimos, hoje estamos então no 6º domingo depois de Pentecostes. E temos aí dois textos que falam um de batismo e outro de Eucaristia. E nessa semana, todos temos acompanhado grandes acontecimentos na igreja e no mundo. Sabem, este texto do Evangelho, a multiplicação dos pães, que Marcos, outros evangelistas, trazem duas multiplicações. E nelas, entre tantas coisas, nos chama a atenção o número de peixes e também de cestos que sobraram, sobretudo no primeiro milagre. No primeiro milagre sobram 12 cestos. E neste, o segundo, sobram 7 cestos. E aqui também o número 7 aparece no número de pães que o Senhor abençoou para que se multiplicasse. Na verdade, o 7 nos recorda, entre outras, particularmente o número de diáconos que a igreja tinha no início, né? Aquele misterioso número não é um número que é misterioso, o mistério é aquele diaconato que alguns teólogos e exegetas dizem ter sido uma coisa única, né? Não é o mesmo diaconato que depois, enfim, se fixou na hierarquia da igreja. De qualquer forma, ali eram 7. Pedro pede que 7 homens sejam escolhidos. E esses números todos nos lembram, na verdade, aqueles, os 72 discípulos que Jesus enviou para anunciar à sua frente o Evangelho, que, na verdade, recordo ainda um outro 72, que são daqueles que foram convidados, aqueles anciãos, presbíteros anciãos, né? Que foram convidados por Moisés a subirem com ele ao monte. Isso. E aqui, digo em Moisés, eles representam as nações. Naquele tempo, o número de nações que se pensava existirem sobre a face da terra era o número de 72 nações. Então, mas é isso que abre a nossa perspectiva para esta segunda multiplicação dos pães. No sentido realmente de endereçar a Eucaristia para todas as nações, para todos os povos. Quão, pois, necessário realmente um milagre, para que de fato todos os homens, a multidão de todos os homens, fosse servida da Eucaristia. Esse é o primeiro ponto que eu queria tomar aí do Evangelho. Na primeira leitura, nós temos uma reflexão de Paulo sobre o batismo. Batismo que mostra-nos Paulo é morte ao pecado. E o cristão é aquele que, tendo recebido o batismo, já morreu para o pecado neste mundo.
deste mundo. Este é esta sua história. E como Cristo ressuscitou, então, pelo batismo também, como que saindo das águas, o cristão é aquele que tem a vida nova de ressuscitar. Certo que tudo isso se dá em plenitude com o retorno de Jesus, que o apóstolo lembra e que nós tão ansiosamente aguardamos, e com tanta esperança de que seja para breve. De qualquer forma, queridos, vejam que esta morte e ressurreição que aponta para o retorno de Jesus e a vida eterna é algo que já se deve viver e cultivar desde o batismo nesta vida, neste mundo. E, portanto, como o batismo, isto é dirigido à multidão dos homens, a todos os homens. Todos os homens são chamados à comunhão de fé, a mesma fé. O batismo é o sacramento da porta da fé, da qual se entra na verdadeira e única religião. Batismo, repita-se, é a porta da fé pela qual se entra na verdadeira e única religião. A Santa Fé católica e apostólica. Então, algo universal, que está verdadeiramente dirigido a todos os homens. Pensando nos acontecimentos que nos rodeiam, queridos, eu lembro, queria falar de 3. Este Brexit que vimos lá na Inglaterra, né? Rejeitando, diga-se logo, no fundo está rejeitando o projeto globalista. Sim, parece que isso também. Talvez alguém pudesse ver aí uma reação à invasão muçulmana que a Europa, tantos veem isso. Fato é que trata-se de uma resposta do povo, não é uma resposta da elite. Tá? É um referendo popular, a população foi consultada, todos podiam ir lá dizer o sim ou o não à União Europeia. Então, alguém quis ver aí, no resultado, a influência de Bento XVI. E de fato, queridos, eu já o disse e eu repito, se alguém, ontem ainda falavam em profecia dizendo da conversão da Inglaterra. Se existe essa profecia, então ela já se realizou e no pontificado de Bento XVI. A coisa já aconteceu, profecia já realizada. Se existe essa profecia. Porque, de fato, inteiras comunidades se voltaram à fé católica. Tanto que teve que se abrir aí uma nova figura jurídica para receber de volta estes que se haviam separado. Ora, a mentalidade católica estaria se opondo fortemente
aos dois movimentos. Seja aquele da União Europeia, que é um projeto satânico, e da elite global, a globalização, e mesmo a invasão muçulmana. Aqui temos um adendo, quer dizer, o fato é que Francisco é o principal incentivador da invasão muçulmana. Mas a mentalidade, Francisco não é católico? Francisco não é católico? A mentalidade católica, claro, quer preservar a Sagrada Fé, a Santa Religião. E uma Europa muçulmanizada, não existe esse termo? Tornada muçulmana, desse jeito como vem sendo feito, isto é, com todo o respeito até imposto pela violência pelos muçulmanos e com toda a subserviência e estão abrindo as nossas igrejas, as nossas catedrais, para que os muçulmanos entrem lá e façam os seus ofícios. Estão proibindo os católicos de rezarem o terço, porque isso ofende aos muçulmanos que estão aí abrigados na igreja. Enfim. Quer dizer, então, não é por ali. Não é por aí. Ofende. As duas coisas, pois, tanto a invasão muçulmana quanto a globalização, a União Europeia, estariam sendo contrapostas aí pelo povo que desperta, que vê, que lê, que estuda, que está sabendo o que acontece e toma posição. Aqui no caso, uma posição católica. Eu, queridos, eu fico realmente maravilhado de pensar que, apesar de estarmos tão no finzinho de tudo, de fato, Deus ainda mostra seu poder e sua graça. Como no sentido de dizer, olha, eis o sentido que dou. Como no sentido de dizer, está vindo. E vem a realização de todo o projeto satânico. E com ele veio o castigo. Mas o povo não é pela vontade da maioria do povo. O povo ainda é meu. O povo ainda é de Deus. Olha que lindo isto. Que esperança de salvação. Apesar de tudo aquilo que nos está acontecendo e vai acontecer. Tá? Apesar de tudo isso. Que belo poder pensar que todo este povo há de sentar-se ainda à mesa da Eucaristia perpétua no reino dos céus. É isso. É verdade, queridos, eu queria ser muito prudente na análise destes acontecimentos. Porque a força do demônio hoje também se embate e nos engana com suas mentiras e seus subterfúgios e domina as mentalidades, e transforma os corações, enfim, eu fico receoso, fico com medo de uma interpretação feliz. Eu prefiro, hoje em dia, como hoje, eu prefiro as interpretações tristes e catastróficas. São as que eu prefiro. Mas nesse sentido de dizer que, de qualquer forma, o Brexit pode ser também um estupim. Um estupim para as crises que estão por vir. Pode estar sendo usado, manipulado pela elite
e por Lúcifer e sua gangue para instaurar a confusão e fazer a redução populacional com a guerra também, e com a crise econômica e com tudo isso, com tudo isso. Então a nossa alegria seja contida, seja prudente, seja de olhos bem abertos, porque sabemos o tempo em que nós estamos vivendo. Sabemos o tempo em que nós estamos vivendo. Por falar em alegria, trago à baila ainda os outros dois exemplos, que esses são da igreja diretamente de Francisco. Isto é, a contra-igreja. Que essa semana recebeu o patriarca de Moscou. Assinaram juntos o grande documento, no qual se comprometem para a plena união das duas igrejas, se comprometem na promoção da paz e na luta pela superação das crises que levam à pobreza, trazem a pobreza ao mundo. Isso. Mas vejam, são esses dois justamente os pontos em que se apoia hoje o falso profeta Francisco. E basta ler a Gaudium, a Evangelii Gaudium. E basta ver esse último pedido de oração que Francisco fez agora para este mês, e que saiu agora também essa semana, que tinha demorado a sair, e que é justamente concitando a igreja toda a colocar-se a serviço dos pobres, e paróquias, e comunidades, e dioceses, e tudo, vir em socorro dos famintos e dos necessitados. Bem coisa, nada de fé, nada de religião. Religião aqui é assistente social, bem coisa de Francisco, tá? Atentos, se deixe enganar por essa falsa caridade, não se deixe enganar, porque aqui a caridade está matando a fé. Mas a caridade, a verdadeira caridade, a caridade teológica, ela justamente calca, ela nasce, ela vem da fé, ela vem do batismo, da fé. Não há repartição de pão e Eucaristia sem estar solidamente fincada na fé, na religião. Não há. Esta caridade de Francisco, são os dois mesmos pilares sobre os quais se aproximará do mundo o anticristo. A primeira besta, Francisco é a segunda besta, de que trata o Apocalipse. E a primeira besta, isto é, o anticristo, vem justamente calcando-se, firmando-se sobre esses dois pilares. E quando Francisco, seja neste encontro com o patriarca russo, que tem a fatia mais grossa, maior, dos ortodoxos, se une com essa outra a viagem que agora ele fez, a Armênia, e lá, essa busca de plena comunhão com os ortodoxos armênios, os católicos se chamam. Mas, queridos, quem é que não vê que atrás de tudo isto está justamente este fato? Ou seja, trazer todas as religiões. Francisco busca todas elas, não se esqueçam. Aliás, e não só Francisco, já antes de Francisco, não nos esqueçamos de Assis. Essa igreja pós-conciliar buscava tudo quanto é religião. Os muçulmanos, os budistas, os espíritas e os índios todos os demônios, quer dizer, todos os deuses hindus, todos. Então agora trata-se de trazer os evangélicos, os pentecostalistas, e o Francisco trabalha muito sobre isso, tá? E trazer também os ortodoxos, para que depois todos eles vão juntos colocar-se
aos pés do anticristo, com o falso profeta, e sob o falso profeta, vão se colocar aos pés do anticristo e dizer, pronto, nós estamos listos, estamos preparados para adorar Lúcifer. Porque tudo isso não é outra coisa senão um movimento religioso. Tudo isso não. O que me entristece, eu já o disse, e aqui repito, porque, enfim, nesse sentido, estando ainda até agora, Bento XVI, se colocando e colocando toda a pobre igreja aos pés do falso profeta, coisa que ele fez com a sua renúncia e com o seu silêncio até hoje, 3 anos já mais passados. Então, também se entrega nas mãos nas mãos de Francisco e aos pés do anticristo, aqueles que agora, na Inglaterra, com o Brexit, voltaram catolicamente. Voltaram à comunhão com a igreja. Oh, meu Deus! Quem dirá os horrores que o demônio, que Lúcifer, tem perpetrado e executado para enganar a igreja inteira e todos os povos e todas as nações? Porque não há cardeal, não há bispo, não há padre, ninguém enxerga, ninguém vê, ninguém denuncia. E lá vai indo tudo, toda a humanidade vai indo, não para a mesma fé, não para a feliz Eucaristia da união. Bom, são capazes de ir para a feliz Eucaristia da Amores Letícia, que não é união, é desunião. Para essa são capazes de ir. Para essa. Oh, queridos, que grande engodo! Mas o demônio usa tudo! Pega tudo nas suas mãos! Acordar! Ver isto! Oh, por favor, me escutem, entendam! Pensem! Estudem! Meditem! Olhem, enxerguem! Mas que está aí, na ordem do dia, na ordem do mundo! Com ou sem Brexit, com toda esta união, seja de que fé for, com mesma ou muitas fés, tudo isso está sendo manipulado e dirigido para que venha a grande crise, as grandes crises, e para que tudo isso seja mais um impulso para que, conduzidos aos pés do anticristo, a humanidade adore a Lúcifer. Longíssimo, no vértice extremo oposto da verdadeira fé, da santa fé e da verdadeira religião, e da Eucaristia. Da Eucaristia em sua plenitude, que quer vir para alimentar a humanidade inteira de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
credo in unum Deum,